Sei de muitos casos de senhoras quando eles não ou partiam muita louça ou não eram tão diligentes como isso a lavar ou não passavam devidamente a camisa do patrão e tudo isso, que não hesitavam a dizer: ai, tu estás a precisar que eu te leve ao senhor administrador, estás? Uma vez ou outra há de haver casos, enfim, em que o próprio chefe de posto não agia tranquilamente, mas raramente. Ordinariamente, os chefes de posto procuravam cumprir o seu dever. Havia também os chefes de posto e os aspirantes que dominavam postos nos centros urbanos, onde eles eram verdadeiramente os donos dessas populações. O chefe de posto, dentro dos nativos, era ao mesmo tempo Presidente da República, chefe do tribunal, era tudo. O chefe de posto é que devia resolver tudo. Isto é interessante. Era quase total a autoridade que tinham sobre as populações os administradores de circunscrição e os chefes de posto. Com atribuições muito vastas, controlavam toda a vida de aldeias e povoações. Da ordem pública à atividade económica e laboral, da saúde à limpeza de estradas, competindo-lhes realizar o censo populacional e cobrar uma taxa anual exigida aos indígenas, o imposto de palhota. Isto quando se limitavam a agir dentro da legalidade. O meu sogro, o senhor João Gil, pastor e também protestante, eu via todos os sábados a entidade, portanto, administrativa portuguesa em Teixeira de Sousa ia lá na casa do senhor João Gil, a recolha de ovos, de cabrito, de tudo que é coisa. Recolher semanalmente aquela missão tinha que dar essas coisas. Isso é obrigação, não é uma doação. Quando se puderem ser avaliados, lidos, os relatórios das autoridades administrativas, o chefe de posto, o administrador de circunscrição, a base, onde encontrar-se abusos é evidente, mas vão encontrar muita devoção, vão encontrar muita luta contra abusos. Todo o sistema colonial quer se impor. Quer impor os seus valores, a sua maneira de ver, e os portugueses também queriam impor lá os seus valores. Só que não eram assim como hoje se tem escrito na história, que era tudo cruel, era tudo palmatório. Não, havia também negociações. Havia coisas em que os portugueses achavam que aqui não vale a pena arranjar conflito, podemos falar com ela, e falavam. Não é verdade que todo o administrador colonial era mau. Isso não é verdade. O sistema assentava numa desigualdade, influenciada naturalmente pela conduta pessoal de cada um dos agentes da autoridade. Os africanos desconfiavam da imparcialidade de um poder que fazia parte integrante do mundo dos brancos. E assim acentuava o fosso já existente entre os dois universos. Os negros eram outro mundo. Os negros eram outro mundo. E sobretudo, da parte do branco, via no administrador, na autoridade, uma pessoa que os protegia. O próprio comerciante fazia a sua justiça. A justiça era feita pelo próprio comerciante, já não precisava recorrer ao chefe do posto administrativo. Havia aqueles comerciantes que utilizavam a força do chefe do posto, não é isso? Para cobrar o dobro, o triplo daquilo que a pessoa tivesse recebido. Mas também não deixou de haver comerciantes sinceros e honestos. Os comerciantes levavam os seus produtos em troca, a população vende e compra, e assim sucessivamente. Mas enquanto está a decorrer o mercado, se você deve na loja do senhor fulano, em pleno mercado os comerciantes estão a bater pessoas. E o chefe de posto está a ver. Quando, por algum motivo, a dívida não era satisfeita naquele tempo, havia cenas incríveis de violência, chicotadas. Eu assisti, efetivamente, a cenas dessas. O comerciante chega, sabe que nessa aldeia ele trazia um caderno onde tinha apontamento das pessoas que o devia. Chega na aldeia começa a chamar uma pessoa de cada vez. E quando as pessoas chegam a pé dele, não pergunta. Bate-o, dá-lhe porrada e no fim diz-lhe: eu estou à sua espera, que amanhã ou depois tem que aparecer na loja para pagar. Os comerciantes eram uma peça central no sistema de relacionamento dos africanos com os colonos.
Nas povoações ou no mato, os cantineiros comercializavam todo o tipo de produtos, desde alimentos a vestuário. Vendiam as mercadorias ou trocavam-nas por géneros produzidos pelas populações, segundo sistemas de crédito que eles próprios definiam. Os comerciantes tinham a mania de pagar com papel. Um vale. Eles iam lá entregar as suas mercadorias e eles diziam, senhora, não, toma lá um vale, depois vens, quando vieres cá comprar, tu recebes, a gente desconta no vale. E também havia comerciantes portugueses ladrões, mas também havia comerciantes portugueses muito honestos e que foram muito estimados por essas populações africanas, em Angola. Ouvi falar de muitos casos em que as pessoas abusavam, e abusavam bastante, porque também eu penso que o sistema que existia na altura também lhes permitia. Levavam, por exemplo, emprestavam uns miscos e cobravam às vezes a dobrar. E se não encontrasse um chefe de posto que atuasse como devia ser e tal, e eles abusavam.